Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, feliz por ver você aqui com o desejo de conhecer mais o Senhor Jesus. Vamos estudar Epístola de Paulo aos Romanos. Uma epístola, uma carta muito forte. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar profundamente ao seu coração. Negue-se a si mesmo, deixe o seu eu de lado e abra seu coração para receber do Senhor. Vamos lá? Queridos, graça e a paz do Senhor Jesus, feliz por você estar perseverando. Continua, porque as Escrituras dizem que aos vencedores, aqueles que perseverarem, alcançarão a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos dar continuidade no nosso estudo Epístola de Paulo aos Romanos. Estamos aprendendo muito. Recentemente, a última palavra, eu falei sobre a ira de Deus. E o que é essa ira? É que Deus entregou as pessoas em seus raciocínios. Gente que quer praticar o mal, Deus entregou. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nesse estudo de hoje, vamos ler Romanos capítulo 2. Eu desejo que você se concentre. As Escrituras foi entregue, gente, para a gente ler, observar. Apesar que tem milhões de pessoas que se queimar as Escrituras, se jogar fora as Escrituras, não vai fazer nenhuma falta. Por que, missionário? Porque não lê. Não lê, fica quase todos os dias o homem diz, olha, eu tive uma visão, e vai trazendo coisas diferentes, e eles vão aceitando. Doutrina dos apóstolos, eles deixam de lado, ensinamento de Cristo, deixa de lado, foi em vão o apóstolo Paulo ter escrito. É triste essa situação. Mas aqui eu não estou falando nenhuma bobagem. É verdadeiramente. Então eu quero que você seja diferenciado. Quero que você preste atenção na revelação que Deus inspirou o apóstolo Paulo para escrever essa carta. Então vamos ler na paz, vamos ler o capítulo 2. Quero ler todo, certo? Vamos lá, esteja nas suas mãos aí as Escrituras, a Bíblia, Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo vai dizer assim, inspirado pelo Senhor. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele vai começar a falar aqui para os judeus, porque existia judeus ali em Roma que eles ficavam ali perseguindo os discípulos, os gentios que estavam se convertendo ao Senhor. E eles perseguiam. Gente, pasmem vocês, mas no início, quem perseguia, quem crucificou Jesus na cruz foram os judeus, os religiosos, de coração duro, teimosos, como as Escrituras dizem. Então, em alguns momentos aqui, o apóstolo Paulo vai falar especificamente para aquele povo que estava de coração duro. Alguns se convertendo, como ele mesmo, que é judeu, e se converteu. Se você vê a pregação de Estevão, antes de ele morrer ali apedrejado, Estevão fala muita coisa ali, viu? Está escrito em Atos dos Apóstolos.
Depois você pode fazer uma leitura lá. Mas aqui, gente, olha o que diz aqui, ó. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que seja. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. O julgamento que Jesus proíbe, qual é, missionário? É um julgamento onde tem hipocrisia. Jesus ele vai dizer assim: por que que você repara o cisco do olho do irmão enquanto tem uma viga, tem um pedaço de pau enorme nos seus próprios olhos? Então Jesus ele condena, gente, essa prática. É uma pessoa não viver aquilo que prega. Tipo, uma pessoa ali é um mentiroso. E ele chega para outro e fica dizendo: olha, meu amigo, você precisa se converter a Deus, você precisa deixar essa mentira. Mas ele mesmo é um mentiroso. Isso se chama hipocrisia. É uma pessoa, gente, que fica ali acusando uma pessoa: olha, seu beberrão, você vai para o inferno, você vai se dar mal, mas ele mesmo não prega as escrituras. Como as escrituras dizem, ele é covarde, ele é tímido, ele não prega, ele só prega aquilo que vai trazer recurso para ele financeiro e outras coisas. Então isso se chama hipocrisia. Mas as escrituras dizem: se você não tiver o cisco do olho, se você não tem algo nos seus olhos, você claramente pode sim, com amor nas escrituras, ensinar as pessoas. Ensinar. E quando as pessoas falam assim: você está me julgando, você vai dizer: não, eu não estou julgando. As escrituras dizem que eu posso sim corrigir, trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de correção, eu posso. Mas sempre em amor, gente. Então é necessário. Então quando diz aqui, portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas, são pessoas que não estavam vivendo. Que quer que seja. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Por quê? Pois pratica as próprias coisas que condena. A pessoa chega para outro ali e diz assim: olha, você está roubando, mas ele também está enganando. Entendeu? É o sujo falando mal do mal lavado. Então é isso aí, Deus condena. Isso aí, viu, gente? Agora você sair por aí ensinando as escrituras, Deus ele apoia. E principalmente ensinar as escrituras para as pessoas que querem, para as pessoas que estão de coração aberto, porque a Bíblia diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E as escrituras dizem também: não lançais as vossas pérolas aos porcos. Tem gente que diz assim: mesmo assim eu vou falar. Aí eles usam lá aquela passagem de João Batista, né? João Batista falou para o rei: eu vou falar, eu vou falar, mesmo que eles não queiram ouvir. É triste, gente, esse tipo de pregação. Nós precisamos sim orar. Olha, eu oro, eu leio as escrituras, e quando eu entro dentro de um metrô, dentro de um ônibus, eu prego ali, eu ensino, mas não apontando ninguém, não acusando ninguém. E Jesus, ele pega aquelas palavras e coloca no coração das pessoas. Então ele diz aqui: portanto é indesculpável o homem, quando julgas quem quer que seja. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos, o apóstolo Paulo está dizendo, nós sabemos, somos sabedores. Os judeus, eles conheciam a lei, eles conheciam as escrituras. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim com liberdade: bem sabemos, gente, desde a antiguidade,
bem sabemos que o juízo de Deus, marca aí, ó, juízo de Deus, é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, e nós vamos saber na frente que esse homem aqui é os judeus. Tu, ó homem, que condenas o que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Porque os judeus, gente, eles se orgulhavam, eles diziam, nós somos o povo da promessa, nós estamos aqui estourando a boca do balão. Coitado. Coitados, porque quando Deus entregou a lei para aquele povo que estava ali com Moisés, eles tinham que reconhecer, eles tinham que ler ali e dizer logo, Deus, a gente não dá conta disso aqui. Isso aqui é santo, isso aqui é puro, isso aqui é verdadeiro, a lei é tudo isso. E nós somos depravados, pecaminosos e vamos fazer tudo errado. Mas o que foi que eles fizeram? Bateram no peito e falaram para Deus que ia cumprir. E não cumpriu coisa nenhuma. Por isso que a primeira aliança foi anulada. E Jesus veio com a nova aliança, uma nova forma de buscar Deus. Então ele pega e vai dizer, ó, Paulo vai dizer, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade? A vontade de Deus, gente, é boa, perfeita e agradável. Sempre coloca no coração que o que as pessoas fazem, as pessoas colhem. Eu tenho um grupo no WhatsApp e muita gente vão sair. Ah, o missionário excluiu. Não, são eles mesmos que não se dedicam, que não querem, que não buscam. Eu não posso apontar, eu não posso acusar, eu posso dar uma palavra, gente, é necessário no grupo ter a dedicação. Não quero ninguém dentro de caverna, se apresente diante de Deus. Mas tem gente que passa de mês sem falar nada, sem escrever nada. É assim as coisas. E as coisas não funcionam assim. Então a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ou desprezas as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Olha aí, gente. É através da bondade de Deus que conduz as pessoas ao arrependimento. Certo? Tem gente que quer que as pessoas se convertam por medo. Eles dizem, se você não aceitar Jesus, vocês vão para o inferno. Eles ficam acusando, apontando as pessoas. Tem que ser por amor. Eu fui até Jesus por amor ao Senhor. Missionário, foi o que aconteceu. Eu estava passando em uma praça e a vida estava tranquila, viu, gente? Tranquila. Entre aspas, né? Mas eu não estava com depressão, eu não estava com falta de dinheiro, nada disso. Uma vida normal. Aí eu vi um homem falando de Jesus Cristo. E ele disse, você sabe o que foi, quem foi que pregou Jesus na cruz? As pessoas falaram, foi Pilatos, foi Herodes, foi os romanos, foi os judeus. Ele disse, sabe quem foi? Foi isso aqui, ele colocou o nome amor. Foi o amor. Jesus te ama, meu filho. Quando eu ouvi esse homem falando que Jesus me ama, e ele começou a chorar, eu não resisti, eu comecei a chorar também. E aquela primeira vez ali eu disse, também eu te amo, Senhor. E ele diz, se você quer Jesus, você tem que negar o seu eu. Eu digo, a partir de agora eu quero negar o meu eu. E ali Cristo penetrou no meu coração e está trabalhando continuamente na minha vida. Porque a vida com Jesus é águas correnteza, não é algo parado. Então continua esse processo de salvação na minha vida. É a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento
Mas segundo a tua dureza, ele está falando aqui, gente, não é para a igreja, para os gentios que se converteram e fizeram aqui a igreja em Roma. Não, ele está falando para os judeus. A pancada aqui, gente, é para os judeus, que se achava o dono da verdade. E o que tem de gente por aí, meu irmão, dita evangélico, crente, seja quem for, que eles se orgulham, eles pegam Deus, coloca assim dentro de uma caixa de sapato e fica com orgulho. Gente, Jesus é para todos. Se hoje aqui o missionário Valdeci tem o Senhor Jesus, é porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E minha vontade é de entregar Jesus para todos. Eu quero que todos tenham Cristo. Os judeus não, eles se isolaram. E o apóstolo Paulo vai descer aqui o cipó. Olha aqui, mas segundo a tua dureza e coração impenitente. Meu Deus, além de ter um coração duro, é um coração também impenitente. Acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira. Então acumula, o homem é que planta o mal e colhe o mal. Deus, ele é bom. Acumulas para ti mesmo a ira para o dia da ira. Os homens é assim, eles pegam uma pedra e jogam para cima e fica debaixo. A pedra vem e bate na cabeça deles. São eles mesmos que provocam isso. A ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá, vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Então, o Senhor Jesus, ele fez a parte dele e é necessário a gente se converter todos os dias, buscar Deus, desejar o Senhor. A vida eterna, marca aí, gente, ó. A vida eterna para quem? Aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então, a vida eterna são para as pessoas que procuram a glória de Deus, que amam o Senhor Jesus, que faz o bem. Não adianta dizer eu tenho vida eterna e ser mal. E vida eterna também precisamos compreender que é o próprio Jesus Cristo e é conhecer Ele e prosseguir em conhecer. Vida eterna é conhecer o Senhor Jesus Cristo. Lembra, gente, que já morremos em Cristo e já ressuscitamos com Ele e estamos assentados com Cristo nos santos dos santos, como diz Hebreu. Nós estamos com esse sumo sacerdote, a igreja de Cristo, viu? Nos santos dos santos em Cristo. Que coisa maravilhosa. Versículo 8 diz: mas a ira, a vida eterna, agora é a ira. Mas a ira, indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. É tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem. De qualquer homem, gente. Não existe exclusividade, viu? Existe aqueles que estão em Cristo, sendo lavado e remido pelo Senhor Jesus, mas esses têm que ser exemplo. Esses não podem mentir. Esses têm que ter um nível superior aos demais. Não por eles mesmos, mas é a graça. Se eles dizem que tem a graça, que tem o Espírito Santo, precisa ser melhor. Precisa ser melhor. É como uma pessoa ali que vai estudar e recebe do pai um carro para ir para os estudos, recebe um notebook no valor aí de 7 mil, bom, recebe recursos, fardamento, recebe tudo.
ele tem por direito se destacar mais do que aquele que vai a pé, mais do que aquele que não tem nenhuma caneta para escrever. E às vezes, gente, a gente vê esse que não tem nada, ainda consegue ainda ser superior e se destaca no estudo. Então nós que falamos, temos o Espírito Santo, fazemos parte da igreja, temos as escrituras. Olha, nós precisamos ser exemplo, viu? E olhar para o povo e dizer: sejam nossos imitadores, como nós somos de Cristo. Eita, é forte, viu? Como o apóstolo Paulo falou, e você pode falar também. Aí ele diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Viu, gente? Tribulação, angústia virão sobre a alma de qualquer. Pode ter a nomenclatura que for. Pode dizer que é evangélico, pode dizer que é espírito, pode dizer que é crente, pode dizer que é católico. Qualquer homem que se fizer o mal, vai vir tribulação, angústia. E vai vir também aos judeus primeiro e também aos gregos. Porque os judeus, eles pensavam assim, não, nós podemos pecar, nós podemos aqui ter ídolo no nosso coração, nós podemos aqui, quem sabe, né, se envolver na política, enganar os outros, brigar, xingar, nós podemos fazer tudo isso e não vai vir sobre nada, sobre nós, porque o sangue do Eterno me protege. Não é assim, viu, gente? Não é assim. Então vai vir essa tribulação e a angústia, qualquer pessoa que faz o mal. Primeiro é para o judeu e também aos gregos. O apóstolo Paulo está deixando bem claro, viu? Versículo 10, estamos lendo Romanos 2:10 agora. Glória, marca aí, ó. Glória, porém, e honra. Que coisa boa. É glória, é honra. Estou marcando aqui, ó. É paz a todo aquele que pratica o bem. Missionário, e a questão aí é praticar o bem. Deus é bom. Deus é amor. E importa aqueles que têm o Espírito de Deus, ame. Seja bom. Vai vir também, primeiro para os judeus e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Viu, gente? Deus, gente, ele é assim. Ele trata cada um de forma particular, porque tem gente que tem muito conhecimento, vamos supor. As escrituras dizem que é muito dado, muito será cobrado. Você que anda lendo as escrituras, você que anda cantando hinos a Jesus, você que anda até falando, ministrando de Jesus, você tem por obrigação ser melhor do que muitos. Então Deus, ele vai pesar nisso. Então, meus amados, precisamos entender quando esse versículo ele diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Precisamos entender. Deus não olha nomenclatura de ninguém. Deus não impressiona assim, é o padre, é o papa, é evangélico. Não, ele é crente. Não é da igreja católica. Deus não se impressiona com isso. Deus, ele está olhando é a intenção do coração. E se essa pessoa realmente é de Cristo, precisa ser exemplo. Precisa mostrar realmente que é uma pessoa diferenciada. Versículo 12. Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Então Deus vai tratar cada pessoa
de acordo com o que a pessoa recebeu. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei há de ser julgados. Quando, pois, os gentios aqui, meu amado, é pessoas que não era judeu, era pessoa que não andava lendo a Torá, que não participava daqueles cerimônias de Moisés, eles eram afastados, eram os gentios. Os judeus falavam assim, os gentios, esses ímpios, essas pessoas que não têm Deus, eles viviam falando assim. Quando, pois, os gentios que não têm lei, eles não têm lei, eles não ficam ali focados em Abraão, Isaac, Jacó, não fica lendo as escrituras, às vezes nem conhece Moisés, mas eles procedem por natureza, ou seja, algo dentro do coração deles, da mente dele, das ações dele, do agir deles, de conformidade com a lei. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que os judeus que tinham a lei, às vezes fazia tudo errado. E esses aqui, os gentios, que não tinha lei, não lia, mas automaticamente, na sua consciência, nas suas ações, eles faziam algo que estava dentro da lei. A lei diz assim, não roubarás. E muitos deles não roubavam, eram pessoas boas. Não tendo lei, eles não têm lei. Serve eles de lei para si mesmo. Entendeu? Então Deus vai tratar cada ser humano de acordo com o que a pessoa recebeu. Deus não vai pedir nada que a pessoa não tenha. Vamos supor, é tipo um professor em uma escola. Se aquela criança sabe ler e aprendeu a ler, aí a professora vai exigir: vem aqui, fulaninho, leia esse texto todo aqui, em voz alta para todos. A professora e o professor só vai fazer isso porque ele sabe que aquela criança já sabe ler, ele já viu. Então Deus não vai cobrar uma coisa que ele sabe que a pessoa não tem. Vocês entendem? Versículo 15 diz assim: estes mostram, quem? Os gentios, que não tinham lei, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe e também a consciência. O ser humano, gente, tem uma consciência. Eu prefiro dizer, o ser humano tem um profeta dentro de si. Consciência aí é o próprio Deus falando na mente da pessoa. A Bíblia, Jesus não fala com as pessoas só através da Bíblia, não. A Bíblia é um meio, mas Deus também fala através da natureza, Deus fala também através da consciência, de várias formas. E cada um vai ser julgado com o que recebeu. Os judeus batem no peito, e a gente tem a lei, pois é mais pesado para vocês. Vocês têm que saber mais. A consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então a mente, a consciência fica acusando, às vezes a pessoa faz algo errado ali, às vezes o índio ali com a flecha ia jogar uma flecha no coração do homem e aquela consciência, aquele profeta, aquele Deus na mente dele, falando para ele que aquilo ali estava errado. E ele pegou e não fez. Na consciência, não tem nada tipificado, não tem nenhuma lei ali escrita em um papel, em um papiro. É na mente, na consciência. E no dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, missionário, isso é muito forte, é muito forte. Ó. Cristo Jesus, ele vai julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Jesus vai olhar a intenção do coração. As escrituras dizem que no fim dos tempos, muitos vão chegar para o Senhor Jesus e vai falar: nós falamos de ti, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. Jesus diz: apartai-vos de mim, maldito.
eu não vos conheço. Por que Jesus vai fazer isso? Porque muitos estão fazendo a vontade de Jesus não por amor a Cristo, não por amor às pessoas, mas por amor a Pix, por amor a dinheiro, por amor a mamon. As escrituras dizem, não podemos adorar dois senhores. Então Jesus ele vai julgar a intenção e os segredos do coração, conformidade com o meu evangelho, o apóstolo Paulo diz. E no versículo 17 diz, se porém tu quem? Judeus, que tem por sobrenome judeu, olha aí, ó. Aqui o galo vai cantar para cima deles aqui, viu? E olha lá, gente, assim como o chicote vai vir aqui nesses judeus aqui, você acha que não tem muitos religiosos judeus por aí, não? Se achando. E vocês, ó, se porém tu, que tens por sobrenome judeus, ou crente, ou evangélico, ou católico, ou seja, qual é a nomenclatura, reposas na lei, ou seja, se nós estamos bem, porque nós estamos na lei aqui, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido, que é isso? Que está com convicção, que está cheio da razão, de que és guia de cego. É o cego guiando outro cego, né? Ambos cairão num buraco. Mas vocês dizem que são guia dos cegos, vocês dizem que são luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, vocês dizem que são mestre de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, que não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas, que não deve furtar. Vocês furtam, gente. Furta o quê? Furta o conhecimento de dar verdadeiramente para as pessoas. Vocês sabem o que Malaquias está falando ali no Velho Testamento para os judeus ali, para os sacerdotes. Roubarás o homem a Deus, mas vocês pegam, vai contra o contexto. Toda a interpretação da palavra nós precisamos dizer quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. Tem que fazer tudo isso, a hermenêutica, e muitos desses já fez, já sabe, e está ensinando mesmo assim errado, indo contra a própria consciência. Por quê? Porque diz, não vou descer, porque os pessoal só vão ajudar debaixo do chicote, com medo dos gafanhotos. Por amor, eles não ajudam, e às vezes é verdade. Muitos ajudam sendo ameaçados por causa do coração adâmico, por causa do mal no coração. Mas Deus, mesmo assim, não manda a gente ensinar de forma errada. Então vocês dizem, tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo? Então, o pregador, o mensageiro de Deus, ele precisa pregar aquilo que ele vive. Ah, missionário, apóstolo Paulo diz que tinha uns que estavam pregando tudo errado e o apóstolo Paulo diz que não tem problema nenhum. Jesus está sendo anunciado, é o que importa. Mas esse não é o padrão de Deus, viu? Paulo foi inspirado ali, mas falando para muitas pessoas que já estavam corrompidas e enganosas. Mas o padrão de Deus é que você viva, é que você seja manso, é que você não seja um adúltero, que você seja verdadeiro para ensinar. Aí você vai ter autoridade de dizer para o povo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha a minha conduta. Porque, meu amigo, o servo do Senhor não é só palavras que ele tem que ser bom. Ele tem que ser bom também na conduta. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensina a ti mesmo, tu que pregas que não deve furtar, vocês furtam. Dizes que não se deve cometer adultério, e vocês cometem. Abominam os ídolos e lhe rouba os templos.
Ou seja, acusa, né? Às vezes até persegue aquelas pessoas, olha, você tá com imagem de escultura, tá errado, viu? Tudo errado também. Ah, você tá com essa imagem de gesso e tal, mas você tá com ídolo no coração. Você obedece mais aos seus líderes do que o próprio Jesus Cristo. Apóstolo Paulo ele diz: eu sou servo de Cristo e eu faço a vontade de Cristo. Se eu não fizer a vontade de Cristo, eu não sou servo dele. Se eu fizer vontade de homens, eu não sou servo de Jesus. O apóstolo Paulo diz: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O que tem de gente com Bíblia aí mostrando para todo mundo, mas a bancada dele é bancada da bala, sabe? Dando mau testemunho, sabe? Diz que representa Jesus, mas fazendo apologia ao tiro, à morte, à facção, o mal. Tá tudo errado, tudo enganado. Se arrependam e se convertam em nome de Jesus. Muita gente, muito ímpio, ateus, ficam dando razão aos ateus. Ficam dando um mau testemunho e dizendo, nós somos representantes de Jesus. Vocês não são representantes de Jesus. O representante de Jesus é manso. O representante de Jesus mostra o amor verdadeiro. Sabe, o representante de Jesus não toma partido. O partido dele é o eterno. O partido dele é Cristo. Quando toma partido, às vezes o seu partido está enganando, está roubando, está mentindo, e você está dizendo, é assim mesmo, porque você tomou partido no coração. Nosso partido, meu irmão, é a verdade. E pronto. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Então o apóstolo Paulo vai falar de um sinal, de um símbolo que eles faziam lá, a circuncisão. Algo externo, viu, gente? Que não tem efeito nenhum. Deus, ele olha a intenção do coração. Samuel desconsiderou Davi. Deus chegou para ele e disse, Samuel, vocês, homens, vê a aparência. Eu, Senhor, eu vejo ao coração. Mas olha os extremos, viu? Olha para aqueles que têm um coração mau, que quando vê uma pregação dessa, diz assim, quer dizer que a mulher pode andar mostrando o jeito que quer, o homem pode andar da forma que quer, sabe? O coração mau, isso aí. Ninguém está falando isso. Então nós precisamos ser verdadeiro e deixar esse coração mau. Lógico que a gente tem que andar de boa aparência, com decência e ordem. A mulher tem que estar em trajes decentemente. Lógico, todo mundo sabe isso aí. Todo mundo sabe. Então deixa esse coração mau de ficar apontando os outros. E viva a vida tanto por fora como por dentro. Mas o principal é aqui, ó. Porque a circuncisão, algo externo, tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. E todos já transgrediram a lei, viu? Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerado como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, meu Deus, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu. Aí o apóstolo Paulo vai dizer aqui quem é judeu verdadeiramente, viu? Porque esse não é judeu quem é apenas exteriormente, que fez a circuncisão algo externo. Não é servo de Cristo, não é judeu, não é o Senhor, aquele que só anda com as roupazinhas bonitinhas, mostrando a Bíblia para todo mundo, né? Carteirinha de membro. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente. Exterior nada vale.
nem é circuncisão o que é somente da carne. Viu, gente? Mas o que é importante, apóstolo Paulo, ele responde aqui, ó. Porém, judeu é aquele que é interiormente, gente. E incircuncisão, aqui é do coração. Então não adianta só rituais, não adianta batismo nas águas, não adianta ficar comendo pão, bebendo vinho e fazendo tudo errado, sendo mal, sendo enganoso, com desejo em mamon mais do que em Deus. Não adianta, se arrependam e se convertam a Jesus Cristo. Deixe de ficar falando, eu já nasci de novo, eu já sou justificado e sendo ruim, perseguindo as pessoas, matando os outros, sabe? Pregando a mentira, o engano, indo contra a própria consciência. A consciência fala, rapaz, tu tá fazendo errado, tá pregando errado, mas ele prega pelo Pix, tudo errado. Se arrependam em nome de Jesus. Porém, judeu é aquele que é interiormente, circuncisão, aqui é do coração, no espírito. Jesus, ele diz, apóstolo Paulo, eu sirvo a Deus no meu espírito. Jesus diz, o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Não segundo a letra, viu, gente? Que cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vou concluir essa mensagem dizendo, principalmente aqui para mim, sou pregador do Evangelho. Sou missionário de Jesus Cristo. Ai de mim se eu não for melhor. Ai de mim se eu não ter misericórdia. Ai de mim se eu não for compassivo. Ai de mim se eu não for firme. Por que o apóstolo Paulo diz? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Por que, Paulo? Porque eu vi foi Jesus Cristo, Paulo ia dizer. Eu estava indo para o caminho de Damasco, eu vi uma luz. Jesus se revela para mim. Eu estou frito, eu estou morto. Eu não sou ninguém se eu não proclamar o Evangelho. Mas eu me dedico tanto que eu digo, sejam meus imitadores, porque eu sou de Jesus Cristo. Ao padrão que o apóstolo Paulo chegou. Então, meus amados, não adianta dizer eu sou católico, sou crente. Eu vejo um homem dizendo assim, eu tenho 48 anos de ministério. Oh, meu Deus. E às vezes a gente vê nos seus ensinamentos que está longe dos ensinamentos de Cristo. Esse mesmo homem que eu estou citando aqui, um dia ele disse que se chegar numa casa de uma pessoa e o irmão vier receber ele sem camisa, ele disse que não entra dentro da casa do irmão, só porque o irmão está sem camisa. Meu Deus, que cegueira espiritual, viu? E enche a boca para dizer que tem 48 anos de ministério. Gente, que é muito dado, muito será cobrado. Precisamos conhecer o Eterno. Precisamos ler as Escrituras verdadeiramente e ser exemplo. E que todos os ímpios, toda a sociedade possa olhar para a gente e falar como essa mulher, como esse homem é manso, tem sabedoria, tem domínio próprio. A gente sente o perfume de Jesus, sabe? Transmitindo a paz. Que o Senhor possa nos dar força e ter misericórdia da gente. Amém. Glória ao Senhor Jesus por mais uma palavra poderosa. Acredito que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Amém, gente? Vamos agradecer ao Senhor Jesus em oração. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra possa penetrar em nosso íntimo. Queremos ser cada vez mais, Jesus, parecido com o Senhor Jesus. E te conhecendo e prosseguindo em te conhecer. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Jesus te abençoe e fique.